você trouxe a sua Bíblia, abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós iremos ler a partir do verso de número 23. Provavelmente você conhece essa passagem, é uma passagem que trata sobre a ceia do Senhor. E hoje nós faremos um check-up. O seu check-up de saúde está em dia, meu irmão? Aleluia. Hoje nós vamos fazer um check-up da alma, um check-up do espírito. Amém? Vamos iniciar o ano com esse check-up. E talvez essa seja a primeira mensagem, amados, que eu trago a respeito desse texto aqui na Mover em Amor. A gente sempre cita o texto quando ministra a Santa Ceia, não só eu, mas os demais pastores. E hoje eu quero aprofundar esse texto com vocês. A partir do verso de número 23, se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Pois sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse versículo 26 é importante que você entenda, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, o que nós fazemos? Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28 é importante que você analise. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, em outras traduções, e muitos que dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. A ceia do Senhor, amados. Eu aprendi e entendo isso até hoje, que o culto de ceia do Senhor é um dos cultos mais gloriosos da igreja. É um dos mais sagrados da vida da igreja. Porque aqui nós participamos do corpo e do sangue. E antes que alguém pergunte, é uma pergunta recorrente para o pastor, de que quem pode participar da mesa, pastor? Hoje nós estamos aqui, mais ou menos 80 pessoas, e alguém pode estar com essa dúvida: será que eu posso participar da mesa? Será que eu posso participar do pão, do cálice? Tem algum pré-requisito? E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu tenho uma resposta: Jesus não faz acepção de pessoas. Não há nenhum texto bíblico. Se você achar algum, por favor, ao final do culto me chame e me mostre, que eu trago aqui no próximo domingo uma correção. Mas eu não vejo alguém que esteja impossibilitado de participar da mesa
do Senhor. Todos estão possibilitados, todos têm lugar na mesa do Senhor. Até Judas, inclusive, teve. Agora, a Bíblia traz para nós alguns pré-requisitos para participar. O fato de todos terem lugar na mesa não significa que todos estão aptos a participar. Amém? Tem uma diferença nisso, sim ou não? Sim. Nós temos lugar, mas precisamos estar aptos. E esse texto exclusivamente traz esses pré-requisitos, porque se não, vejamos, amados, na mesa há pessoas que participam de uma maneira sadia, mas o texto que eu li juntamente com vocês está dizendo que na mesa participam também pessoas que estão fracas, pessoas que estão doentes, e muitos que já dormiram espiritualmente, isto é, não conseguem mais discernir o que é participar da mesa. Amém? Então a Bíblia traz ensinamentos, e um dos ensinamentos é a autoanálise. Diga assim, a autoanálise. O que é autoanálise? Eu preciso me analisar. E é tão tremendo as Escrituras Sagradas, porque a recomendação da Bíblia não é analisar o irmão. Isso é maravilhoso, amados. Eu não estou aqui para analisar você, eu estou aqui para me analisar. Amém? E analisar o que? Se eu de fato estou discernindo a ceia do Senhor, se eu estou entendendo qual é este momento e a profundidade deste ato. E é muito importante discernir, porque no texto que nós lemos, a Bíblia está dizendo que alguns participam para a salvação, mas outros podem participar para a condenação. É sério ou não é esse assunto? Imagina você participar da ceia pensando que está te fazendo bem e está te fazendo mal. É um remédio na dose errada. A ceia, amados, cura, amém? A ceia cura nossa alma, o nosso espírito, reafirma a nossa comunhão com Deus, isso é maravilhoso. Mas o remédio, da mesma forma que cura, pode matar. Se a dose do remédio, ou se você não ler a bula, se você não entender para que serve aquela medicação, você pode tomar buscando a cura e vai acabar buscando problema, morte inclusive. Muitos que dormem, e no último estágio é a morte física. Aleluia. Então nós precisamos entender este momento com discernimento primeiro, segundo com arrependimento e com honra ao corpo de Cristo, porque sem isso sérias consequências nós podemos ter para a nossa vida. Fraqueza, enfermidade espiritual, morte espiritual. É por isso que no versículo de número 28, a Bíblia é explícita em dizer: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu amo este versículo, porque a Bíblia não está dizendo: examine-se e veja se você pode participar. Não, a Bíblia está nos dizendo: examine-se e então participe. Aleluia. Então a mensagem de hoje, amados, não é para excluir ninguém da mesa do Senhor, mas é para te dar direcionamentos e discernimento de como nós devemos participar da mesa, porque eu entendo pelas Escrituras Sagradas que Deus não nos chama para nos afastar da mesa, mas para nos aproximar com discernimento. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. O que você precisa hoje? Discernir o ato da ceia do Senhor. E vamos nessa jornada por alguns minutos, para na sequência participar da mesa. 3 propósitos eu quero trazer aqui sobre a ceia do Senhor. E se nós discernirmos estes 3 propósitos, a gente já andou mais de meio caminho. E na segunda parte da mensagem eu quero falar quem são os fracos, doentes e muitos que estão dormindo em nosso meio,
para que você possa fazer, enquanto eu falo, uma autoanálise da sua vida e pedir para o Senhor: Senhor, talvez eu esteja dormindo, então me desperta. Senhor, talvez eu esteja doente, então traga a cura para minha alma. Senhor, talvez eu esteja dormindo numa letargia espiritual e eu não posso permanecer aqui. Amados, nós iniciamos o ano debaixo de uma palavra. Aleluia, a palavra de Deus sobre nós é: nós iremos romper como igreja. Aleluia, eu estou dizendo aqui culto após culto, e quero repetir hoje: nós não nos reunimos aqui para ser mais uma igreja, para ter mais uma religião aqui representada dentro do bairro. Os cristãos estão ali, os evangélicos estão ali. Não, nós estamos aqui para representar Jesus na terra. Aleluia, eu não sou evangélico, eu sou um seguidor de Jesus. Você não é um evangélico, você é um seguidor de Jesus, e o seguidor imita os passos do mestre. É por isso que na nossa declaração como igreja nós falamos sobre anunciar Jesus, mas multiplicar discípulos. Porque a minha oração, a minha pregação e o meu desejo como pastor é que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Que você seja hoje melhor do que você foi ontem. Que você não envergonhe o evangelho com atitudes que não condizem com a sua identidade, amados. Sabe qual é o problema da embriaguez? A Bíblia condena a embriaguez, e sabe qual é o problema da embriaguez? A embriaguez tira o controle sobre a nossa própria identidade. Por isso que tem um monte de gente que faz um monte de besteira quando se embriaga. Aleluia, e muitas vezes nós estamos tão embriagados, não de álcool, mas de tantos sentimentos que distorcem a nossa identidade em Deus. Nós somos filhos amados de Jesus. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Você nasceu para que a glória de Deus se manifeste através de você. Você consegue entender isso, amados? Nós nascemos, nós fomos chamados, nós estamos aqui inclusive para entender que a glória de Deus se manifesta através de nós, não só no momento do culto, onde quer que nós estejamos, seja na internet, seja no trabalho, seja na escola, ou qualquer outro lugar, que a glória de Deus se manifeste através de você. Amém. Aleluia. E este ato é importante. Então, 3 propósitos para discernir. Primeiro propósito da ceia do Senhor: a ceia é um memorial, em memória de mim. Os versículos 24 e 25 do texto que nós lemos, Paulo repete as palavras de Jesus: fazer isto em memória de mim. Não é um ritual vazio. Então a primeira coisa que nós devemos entender antes de cear é: não fazemos isto por costume, como um ritual. Todo mês tem a ceia do Senhor, eu pego um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e eu participo ali, mas não, é um memorial. Nós lembramos a palavra do profeta Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um memorial para lembrar todos os meses de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira vez, e eu quero te anunciar que Jesus morreu pelos seus pecados. Aleluia. A cruz do Calvário levou todo o pecado da humanidade. O sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados, e é através do sacrifício de Jesus nós fomos justificados. A Bíblia vai dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente levando peso de uma vida passada, de pecado. A partir do momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixa eu te falar, o preço foi pago na cruz do Calvário.
E eu quero te dizer, sem medo de errar, não há nada que você possa fazer para pagar os teus pecados. Não há nada que você deixe de fazer para que você venha a ser justificado diante de Deus, porque não é por mérito, não são por obras, são pela fé, e a fé é em Jesus. Então, se você puder, levante a sua mão e diga: eu creio, o preço já foi pago na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é um memorial. Nós recebemos a graça. O que é graça, pastor Héctor? É um favor de Deus que eu não mereço. Eu não merecia estar aqui, amados. Ninguém merecia estar aqui. Nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora. Às vezes, escravo do diabo, escravo de Satanás. Mas Deus nos escolheu e nos chamou. A graça nos alcançou. Aleluia. O favor de Deus te alcançou. Em algum momento da sua vida, Jesus te encontrou no caminho, assim como encontrou Paulo, assim como encontrou cada um desses discípulos, assim como encontrou homens e mulheres ao longo dos séculos. Jesus te encontrou. Agora é importante a gente entender que quem lembra da cruz e do preço que foi pago, não banaliza a graça. Isso é importante, amados. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. É bíblico isso. Então quem entende o preço que foi pago, e nós estamos aqui como memorial, lembrança. O preço que foi pago na cruz foi muito alto. E se eu entendo este sacrifício da cruz, eu não banalizo a graça. O que é banalizar a graça? É viver de qualquer jeito e de forma irresponsável, longe de Jesus. Amém? Então, primeiro propósito da ceia serve como memorial. Segundo propósito, reafirma a aliança. Versículo 25, na sequência do texto aqui. Esta é uma nova aliança no meu sangue. E aliança fala de pertencimento. Amém? Está vendo essa aliança no meu dedo? Sabe o que isso quer dizer? Que eu pertenço a Jaqueline. Acabou. Ela tem uma aliança no dedo também. Sabe o que significa? Que ela pertence ao Héctor. Aleluia. Então, quando Jesus fala: eu tenho com vocês uma nova aliança no meu sangue, o que Jesus está dizendo? Vocês pertencem a mim. Isso, glória a Deus. Oh, que coisa linda. Talvez não foram todos que entenderam isso. Quando Jesus fala: eu faço com vocês uma nova aliança no meu sangue, Jesus está dizendo: agora vocês não pertencem mais ao mundo, agora vocês não são mais servos do diabo, agora vocês não pertencem nem a vocês mesmos, vocês pertencem a mim. Porque o meu sangue derramado é resgate da sua vida. Aleluia. Esse é um discernimento que nós temos que ter quando tomarmos o cálice. Eu pertenço a Jesus. Agora, esta aliança traz senso de pertencimento. Eu pertenço a Jaqueline, mas essa aliança traz para mim também responsabilidade. Sim ou não? Sim. Aleluia. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E aqui na terra, Jesus me dá uma direção relacionada à minha esposa. Sabe o que Jesus vai, sabe o que a Bíblia vai dizer, aliás? A Bíblia vai dizer que o homem que casou deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus do céu, isso é uma responsabilidade grande ou não? O que Jesus está dizendo para o Héctor é que eu devo amar a minha esposa como Cristo me ama, como Cristo nos ama. E a gente acabou de falar que através do sacrifício de Jesus nós recebemos uma graça que é imerecida. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele não abre mão desse amor, e não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer para diminuir o amor de Jesus sobre a minha vida. Continua sendo derramado. Isso traz uma responsabilidade para os homens. Cadê os homens casados aqui? Faz assim, ó. Você que não casou, eu profetizo, vai casar ainda em nome de Jesus. Está cheio de varoa solteira na igreja aqui, hein? Aleluia, glória a Deus.
Essa é uma responsabilidade. Para as mulheres, qual que é a responsabilidade da aliança no casamento? Submeter a missão do marido, adjuntora, ajudadora. Aleluia, não é ela que manda dentro de casa, não é ela que é a cabeça da casa, ela se submete em amor, porque ela tem um marido que a ama. Que coisa mais linda é isso, amados? Isso é maravilhoso. A fórmula de Deus é coisa maravilhosa. E quando nós falamos sobre aliança com Jesus, nós devemos, como a noiva do Cordeiro, nos submeter à vontade dele. Então a ceia nos lembra sobre essa responsabilidade, sobre esse compromisso, sobre esse senso de pertencimento, discernimento. Quem não discerne o corpo do Senhor, tome e bebe para a sua própria condenação. Então primeira coisa, nós lembramos do sacrifício, sabemos que não há nada que possamos fazer para que Ele venha nos salvar, ou nos perdoar, é graça. E quem entende o preço que foi pago não banaliza essa graça. Segundo, a aliança. Eu estou aliançado com Deus. Isso é maravilhoso, amados. Jesus, Ele não pede nada para a gente. Existem outras linhas de religião que você precisa sacrificar, sempre está entregando. Para Jesus, Ele só pede obediência. Obedeça as minhas palavras. Se eu estiver em vocês e as minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo o que quiser, que lhes será feito. Aleluia. Então deixa penetrar a palavra. Entenda que você tem um pai, você pertence, você tem uma filiação. A mesa é lugar de família, e família vive em aliança e não de aparências. E segundo ponto é importante, não basta ter aparência de cristão. Você pode até comprar uma Bíblia igual a minha aqui, ó, é um tijolo na verdade. Olha o tamanho dessa Bíblia, gente. E andar com ela debaixo do braço. E aí você pode aparentar ser cristão, aparentar estar aliançado, mas não está, é só aparência. Então é importante que a gente discirna isso. Terceira coisa, a ceia é proclamação. Versículo 26, estamos indo versículo por versículo. Versículo 26: comam e bebem, e assim vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você não precisa de um microfone para anunciar a morte do Senhor. Você não precisa de um grande público para falar que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele voltará. A ceia do Senhor é a proclamação de que Jesus vai voltar, de que Jesus morreu. Então é importante a gente discernir, porque quando eu participo da ceia, eu assumo uma responsabilidade de anunciar Jesus. Aleluia, amados. Eu como e bebo e depois eu anuncio. Amém? Nós lembramos do sacrifício, lembramos da aliança e proclamamos. Então levante a sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Que você seja um grande pregador, uma pregadora do Evangelho no decorrer do ano de 2026. Que você pregue o Evangelho como você nunca pregou até hoje. Aleluia, que toda a vergonha caia por terra, que todo bloqueio caia por terra. Pastor, eu acesso ambientes que o Evangelho não é bem-vindo. Em nome de Jesus, o Senhor te dará estratégias e te enviará pessoas para que você possa proclamar Jesus aonde quer que você esteja. Aleluia, em nome de Jesus. 3 coisas: memorial, aliança e proclamação. Agora, quando a gente segue o texto, versículos 29 e versículo 30, a Bíblia vai dizer que há pessoas que comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor e traz juízo para si. A Bíblia vai dizer que há muitos entre nós, fracos, doentes e muitos que dormem. Amados, isso é importante a gente entender. Quem dera nesta manhã
todos estejam sadios espiritualmente, emocionalmente, para participar da ceia. Mas se lá na igreja de Coríntios haviam pessoas fracas, doentes e muitos que dormem, será que hoje, na igreja de uma forma geral e aqui, pode existir pessoas nessa situação? E Jesus, quando aponta, a Bíblia quando fala, não fala para trazer uma condenação, mas para trazer uma reflexão, e através da reflexão, uma transformação para a nossa vida. Aqui neste texto, Deus vai revelando o estado espiritual de muitas pessoas, e como elas tratam a mesa. Isto é, a ceia não só revela Jesus, mas revela o nosso coração. Por isso que é tremenda a Santa Ceia, por isso que é tremendo este momento. Eu te recomendo, nunca falte num final de semana de ceia, amados, porque aqui Jesus trata com a gente, revela o Cristo ressuscitado, mas revela também o nosso coração. E agora, mais alguns minutos, nós iremos entrar nesta seara, nesta dimensão de nos analisar. Se a Bíblia está dizendo que tem fracos, doentes e muitos que dormem, quem são eles? O que a Bíblia chama de fraqueza espiritual? Muitos fracos. A definição de fraqueza na Bíblia é uma definição de fraqueza espiritual. Alguém que lhe falta o vigor espiritual. Quem são os fracos então, pastor Edson? Lhe falta este vigor espiritual. Quem é que está fraco? Alguém que vive oscilando. A oscilação da nossa fé, amados, é normal, mas até uma certa medida. Tem pessoa que oscila muito. Tem pessoas que saem deste culto aqui cheios da presença de Deus, mas só basta virar a esquina, virou uma outra pessoa. É comum. Eu sou pastor da igreja e eu gosto de, antes de ir embora, abraçar o maior número de pessoas. Está difícil abraçar todos. Tem alguns irmãos que já saem correndo, que têm seus compromissos, mas eu gosto, e normalmente eu pergunto, gostou do culto? E algumas pessoas falam, pastor, o culto foi bom, mas eu estou saindo da mesma forma que eu entrei. E eu falo, Senhor, tem misericórdia. E é interessante que a responsabilidade de lidar com essa fraqueza espiritual é nossa, amados. Porque senão a recomendação da Bíblia foi, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Pessoas nessas condições, procurem um pastor da igreja, receba uma oração ungida, receba uma unção com óleo, faça uma campanha de 7 dias, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer, examine-se portanto o homem a si mesmo. Isso significa dizer que a palavra de Deus está nos chamando à responsabilidade da nossa vida espiritual. É responsabilidade minha cuidar da minha saúde emocional. E se eu sou uma pessoa que vivo oscilando, isso é sinal de fraqueza. Pessoas que são vencidas facilmente por tentações, isso é sinal de fraqueza espiritual. Sabe aquela tentação, aquele pecadinho de estimação, a pessoa cai todas as vezes no mesmo problema. Facilmente. Acabou de sair de um culto, caiu na cilada de Satanás logo depois. Isso é sinal de fraqueza. Pessoas que não sustentam uma vida devocional diária. Quanto a gente tem falado sobre isso, amados? Leia a Bíblia, ore ao Senhor, separe um tempo, faça um propósito diário na presença de Deus. Mas tem pessoas que começam bem, mas a devocional dura uma semana. Está indo para o trabalho, a primeira semana está ouvindo louvor, na segunda já é pagode. E se fosse pagode, ainda estava bom. Aleluia. Nada contra o ritmo do pagode, mas o que a letra está te trazendo de benefícios espirituais? Amém, amados? Não estou aqui, essa fala não é uma fala religiosa, música do mundo nem
existe música do mundo, toda música é do mundo, a gente está aqui, não foi escrita por anjos, amém? Agora, existem letras e letras, tem muita música secular, amados, que nos trazem mensagens que destroem a nossa espiritualidade. Então, via de dúvida, ouça um louvor que te edifica, busque a palavra de Deus. Hoje nós estamos na era da internet, os influencers digitais. Tem muita coisa boa, mas tem tanta coisa ruim por aí, amados. Então é momento da gente fazer essa auto-reflexão. Será que eu estou cedendo à tentação? Será que eu não estou sustentando minha vida devocional? Tem pessoas que vivem de migalhas espirituais. O que é viver de migalha espiritual? Você frequenta o culto, mas durante a semana você não faz uma oração. Isso é viver de migalha espiritual, amados. Quem aqui almoça uma vez por semana? A gente almoça todo dia, sim ou não? Senão o corpo fica o quê? Fraco. Então, quer saber como você vence a fraqueza espiritual? Se alimentando. Se alimentando, é simples assim. Como eu posso permanecer saudável no meu físico? Me alimentando bem, sim ou não? Sim. Fazendo exercício. Eita Jesus, eu vou voltar segunda-feira, Senhor. Mudou minha rotina por causa do trabalho e eu parei a academia já tem umas 3 semanas. Eu quero voltar em nome de Jesus. Mas a gente se exercita para que o físico se mantenha forte. Espiritualmente é a mesma coisa, amados, mas em vez de a gente comer um arroz, feijão e um filé de frango, a gente se alimenta da palavra. Amém? Faz sentido? Então, uma autoanálise. Qual é o seu nível de vitalidade espiritual? O quanto você tem dedicado tempo para estar com Deus na semana? Não viva de migalhas espirituais em nome de Jesus. Amém, meu querido? O fraco não é aquele que cai, mas aquele que se levanta para ser restaurado. Em nome de Jesus, se tiver alguém com fraqueza espiritual hoje, que você se levante para uma restauração nunca vista na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém. A Bíblia fala também que há entre nós muitos o que? Doentes. E doença é sinal de uma contaminação interna. Também é fácil. Fazendo um paralelo com o nosso corpo físico. O espiritual é a mesma coisa. Quem está doente? Aquele que está contaminado por um vírus ou por uma bactéria. Quem é doente? Alguém que não tratou de algumas feridas. São feridas não tratadas. Isso pode ser sinal de uma doença, amados. Meu querido, não vale a pena você carregar o peso do seu passado. Eu não estou minimizando aqui a sua dor e o que você passou, o que você viveu, mas eu preciso te dizer uma coisa: não faz sentido você carregar alguns traumas, não faz mais sentido você carregar algumas feridas, não faz sentido você carregar alguma culpa de algo que aconteceu e não há nada mais que você possa fazer para reverter aquela situação. Então, caminhe adiante, apresente isso diante de Deus hoje, dizendo: Senhor, hoje eu me livro desse fardo. Jesus vai dizer: tomem sobre vós o meu jugo, porque é suave, é leve. Você não precisa carregar o fardo de uma vida passada, de feridas que foram abertas, de sentimentos que te contaminaram, porque alguém falou ou fez algo com você. Hoje é manhã de tratamento de Deus para a sua vida. Aleluia. Há uma vida adiante muito melhor para você, meu querido e minha querida. Aleluia, que hoje seja uma manhã de um novo alvorecer.
Quantos recebem isso em nome de Jesus? Aleluia, diga: eu quero um novo de Deus, eu quero viver algo novo de Deus. Não faz sentido ficar preso ao passado, não faz sentido mais carregar amarguras, não faz sentido viver com pecados escondidos, não faz sentido, aleluia, viver com ódio, com ressentimento, não faz sentido. Isso não te pertence, meu querido e minha querida. Pastor, aconteceu há 4 anos atrás e eu ainda consigo sentir uma água, eu não consigo falar com fulano, com ciclano. Não faz sentido. Você nasceu para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Amém. Aleluia. Quem carrega tudo isso anda em escuridão. Nós já falamos no culto sobre isso, mas o Senhor te chamou para ser luz. O Senhor chamou para ser luz. O Senhor te chamou para perdoar. O Senhor te chamou para amar. O Senhor te chamou para ter paz no coração, paz com todos. O Senhor te chamou para se santificar, para te santificar, para andar como uma vida santa. O Senhor te chamou para caminhar com paciência. Tudo isso é fruto do Espírito. O Senhor te chamou para ter autocontrole, aleluia, sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias ações. A palavra de Deus vai nos garantir, quando pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. E quem é o forte? É aquele que espera no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que tem os seus olhos voltados para a cruz. Aleluia. Em nome de Jesus, todo vírus de Satanás, toda bactéria espiritual vai bater em retirada, porque Deus derrama hoje um antibiótico do céu para te curar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1 Timóteo 4:2, a Bíblia vai falar sobre mentes cauterizadas. Em nome de Jesus, não deixe que sua mente cauterize. É assim mesmo, eu vou viver assim. Não, há mudança para você. Qual o primeiro passo, pastor, para eu receber a cura espiritual? Está lá em Tiago 5,16. Confesse o seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Qual é o segredo? Orem uns pelos outros e seremos curados, amados. Antes da gente cear, nós vamos fazer um clamor aqui. Nós vamos orar para sermos curados. Aleluia. Porque a mesa é lugar de gente curada. Aleluia. O fraco, doente pode se aceitar? Pode, mas o Senhor não quer que você permaneça neste mesmo estado. Você pode dizer um amém aí? Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Terceiros, muitos que dormem. Aqui é crucial explicar, porque há 2 sentidos bíblicos para dormir. O primeiro sentido de dormir na Bíblia é o dormir como morte física. Tessalonicenses e tantos outros textos fala e traz essa palavra dormir como sinônimo de morte física. Mas aqui no texto, eu creio que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus está nos dizendo sobre uma morte espiritual. O que é dormir espiritualmente? É alguém que chega numa condição de frieza espiritual. Amados, não existe nada mais triste na vida de um filho, de uma filha de Deus, do que chegar no estado de sonolência, de frieza espiritual. Por isso que a Bíblia tem tantos textos falando sobre isso. Por exemplo, Efésios 5,14 vai dizer: desperta tu que dormes, para que Cristo te ilumine. Jesus, quando se dirige às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse 3, ele vai dizer para uma das igrejas: vocês têm nome de quem está vivo, mas está morto. Pessoas que perderam a fome da palavra. Pessoas que estão na igreja, mas não sentem mais convicção. A gente fala da cruz e alguém está dizendo: será que foi isso mesmo? Será que se eu orar, Deus vai me ouvir? Perdem a convicção. Frieza. As mentes cauterizadas, que nós já falamos isso, já se acostumou com o pecado. E nós precisamos tomar cuidado, amados,
de nos acostumar com determinados padrões. A gente tem uma facilidade enorme de nos adaptar, meus queridos, enorme. Tem pessoas que chegam aqui pela primeira vez que são impactadas, mas no decorrer das semanas e dos meses, a gente se acostuma tanto com esse ambiente, o louvor para nós já não é mais o mesmo. Antes a gente louvava e se entregava na presença do Senhor, mas o ambiente já incorporou ao nosso estilo, e aí a gente não consegue discernir mais nada. Chega uma hora dessa, a gente já está agoniado para ir embora, porque não consegue discernir a palavra que está sendo ministrada aos nossos corações. Pessoas com frieza espiritual perdem a urgência de Deus. Deus não está mais em primeiro lugar. Não tem mais essa urgência de Deus. Eu consigo me virar sozinho, consigo me virar sozinha. Tem pessoas que batem no peito e falam: deixa comigo, não preciso de Deus, não preciso da igreja. Está viva no corpo, mas adormecida no espírito. E a frieza espiritual, o sono espiritual é perigoso, sabe por quê? Porque não dói. Sabe o que o sono espiritual faz com a gente? Anestesia. Eita, isso é forte, amados. Não dói mais. A doença às vezes dói. A gente sente que tem alguma coisa errada, a gente fica incomodado. Agora a pessoa que chega nessa dormência espiritual, agora está anestesiado. Não dói nada. E vai ficando cada dia pior, vai se distanciando cada vez mais, vai sentindo cada vez mais a necessidade não tem mais necessidade de se aproximar de Deus, vai se afastando, está anestesiado. Agora deixa eu te falar, Deus não quer aqui te assustar, ou Deus não quer também trazer aqui um dedo de acusação para a sua vida. Não, meus queridos, receba esta palavra como Deus te dando um chacoalhão para te acordar. Meu filho, acorda tu que dormes, eu tenho mais para você, eu tenho muito para a sua vida. Aleluia. Eu quero te usar de uma maneira que você ainda não viu. Você é um instrumento nas minhas mãos. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Não faz sentido essa dormência espiritual. E isso acontece quando nós não discernimos o corpo, amados, o preço que foi pago por você. Quando nós não discernimos, eu costumo dizer aqui, o privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui como família. O privilégio que você teve de um dia ter ouvido a palavra do Senhor e recebido Jesus, que é um termo que a gente precisa também conversar, porque é o Espírito Santo que nos convence. Às vezes a gente pensa, eu dou um passo para Jesus. Não, você só dá um passo para Jesus, em direção a Jesus, quando o Espírito Santo te carrega. Então você é alguém que foi carregado pelo Espírito Santo até os braços do Pai. Aleluia, coisa linda. Frieza espiritual é um filho pródigo, que pede a sua parte da herança, e pensa que é só o dinheiro o necessário, perde a comunhão, já não tem um dia a dia com o Pai, já não pertence mais à casa, e vai viver a sua vida de maneira como quer, e pensa que isso é vantagem, amados. Mas hoje o Senhor nos chama, em nome de Jesus. Para finalizar, antes da gente participar e orar, silêncio ensurdecedor na igreja. Meu Deus, cadê o glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Você está se auto-examinando aí? Aleluia, que bênção isso, amados, que bênção, porque é a palavra de Deus para nós. Pastor, quais são os passos que eu quero dar? Eu quero mudar alguma coisa aqui na minha vida. Essa mensagem me trouxe uma reflexão, e nesse ponto aqui eu ainda preciso dar um passo. Então, primeiro, já falamos, examine-se o homem a si mesmo. Segundo passo, confesse e abandone. Se confessarmos os nossos pecados, primeira carta a João,
1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Aleluia. Jesus não te repele, não te expulsa da mesa. Jesus, Ele te chama para mais perto. E é por isso que eu amo esse Jesus, porque Jesus não é desses que olha para nós, ou olha para você e diz, não serve. Jesus não chega aqui dizendo, olha o que você fez durante a sua semana, não toque na ceia. Não, eu não consigo ver esse Jesus. Jesus, Ele diz, confessa hoje e deixa, porque você alcançará a misericórdia. Aleluia. Reconcilie-se hoje com Deus, entendendo o pacto da aliança e a responsabilidade que nós carregamos de sermos exclusivos do Senhor. Reconcilie-se com alguém, com seu irmão, porque a palavra de Deus fala que nós somos um corpo, estamos conectados. E quando eu falo de se reconciliar com alguém, não é só com alguém que está aqui, é com alguém que você tem algum problema lá fora, amados. É isso aí. Eu vou repetir de novo, porque se você pegar só isso, já vai ter valido a pena essa mensagem. Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Aleluia. Desculpa o termo aqui, coloquial, a gíria. Se você tem uma treta com alguém lá fora, resolve em nome de Jesus. Pastor, mas eu fui magoado e essa pessoa não quer nem falar. Então você vai até essa pessoa dizendo, eu fiquei chateado por isso, por aquilo, mas a paz no meu coração. E eu precisei falar isso para você, para dizer, não tem mais nada contra você. Eu conheço Jesus, Ele falou comigo no domingo, e o meu coração foi totalmente limpo. Talvez a pessoa nem saiba que te chateou, talvez a pessoa nem saiba que te magoou, e você carrega essa enfermidade, meu querido. Não faz sentido mais para você. Essa roupa não te cabe mais. Não te cabe mais. Eu lembro uma pregação da pastora Fabiana, que ela trouxe uma roupa de criança e tentou vestir aqui. E ela fez a pergunta, essa roupa te cabe? Tem muita gente querendo utilizar a roupa da imaturidade. Jesus já te chamou para um outro nível. Jesus já te colocou num outro patamar. E a gente ainda está lá querendo vestir a roupa que não nos cabe mais. Mais uma vez eu vou repetir, e quando eu repetir, você se coloque de pé. Você nasceu para refletir a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não